e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Sentai-vos misturando glória a Deus com aleluia. Coloque sua mãozinha no seu coração. Ore comigo. Diga a Deus. Fala comigo. Tudo que eu quero nessa noite é ouvir a tua voz. Diga, Senhor, eu me recuso a voltar para casa do mesmo jeito que cheguei. Meu coração está aqui. Minha alma está aqui. Meu espírito está aqui. Tudo que eu quero nessa noite é te ouvir falar. Amém. Eu quero que você dobre a sua atenção, aguce o seu raciocínio. Hoje eu não vou pregar, vou conversar com você dentro da Bíblia. Amanhã eu vou pregar. O que você vai ouvir aqui hoje, eu tenho que conversar com você sobre ele. O livro de Apocalipse, na minha opinião, é o livro mais extraordinário da Bíblia. Eu que sou um estudioso da Bíblia há quase 17 anos, eu descobri que o diabo não quer que você leia a Bíblia. Mas como o diabo sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ler a Bíblia, então o diabo não se importa muito se você ler o livro de Gênesis, ou Levítico, ou Êxodo, ou Números, ou Deuteronômio, ou Josué, ou Ruth, ou Samuel. Mas o diabo entra em paranoia quando um crente abre a Bíblia para ler Apocalipse. Haja visto que o livro de Apocalipse, senhoras e senhores, é o livro mais controversiado da Bíblia. Por que não dizer que a maioria dos cristãos leem qualquer livro da Bíblia, menos o livro de Apocalipse? Se eu perguntasse nessa noite, quem aqui tem um capítulo do livro de Salmos decorado, provavelmente a maioria levantaria a mão e diria, o Salmo 26, Salmo 91. Se eu perguntasse quem tem um versículo, ou alguns versículos, ou um capítulo do livro de Provérbios decorado, alguém diria, eu! Agora, se eu perguntasse quem tem um capítulo do livro de Apocalipse na cabeça decorado, provavelmente ninguém. Então, eu descobri, na primeira vez que eu li a Bíblia toda, que foi no ano de 99, eu li a Bíblia toda 3 vezes. Na primeira vez que eu li a Bíblia toda, que foi no ano de 99, quando eu era pastor em São Paulo, eu descobri que a maioria dos cristãos começam lendo a Bíblia com muito ímpeto, muito entusiasmo, e vai com muita força, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Ruth, 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas. Vai lendo a Bíblia, quando chega em Apocalipse, parece que bate um medo, uma assombração, um susto. Dragão subindo do mar, besta com 7 cabeças. Uma irmã da minha igreja disse, pastor, eu não gosto de ler o livro de Apocalipse porque eu tenho medo de ter pesadelos à noite. Então eu descobri que o diabo é o único interessado que nós, os cristãos, não leiamos o livro de Apocalipse. Ele, o diabo, é o único interessado que você não leia o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia que mostra como vai ser o fim de Satanás e mostra como vai ser o fim da igreja. Aleluia. Que mostra que Satanás vai terminar os dias dele no lago de fogo e enxofre, enquanto você vai terminar os seus dias nas ruas da Nova Jerusalém. Se eu fosse seu inimigo e estivesse numa luta contra você, eu lutaria para que você não desista
descobrisse como vai ser o meu fim. Por isso que o diabo não quer que os cristãos leiam o Apocalipse. Nesta noite, senhoras e senhores, em rápidas palavras, eu quero trazer-vos um pouco do contexto histórico que envolveu a escrita desse extraordinário livro, que, na minha opinião, é o livro mais fascinante da Bíblia. Vou trazer-vos em rápidas palavras o pano de fundo histórico sob o qual o livro de Apocalipse fora escrito. A história nos diz que subiu no trono de Roma um imperador por nome Diocleciano. Diocleciano foi um dos imperadores mais malvados do início da era cristã. Diocleciano, assim que subiu ao trono, perguntou aos seus soldados: eu quero saber se há vivo na terra alguém ou algum daqueles que andou com o tal de Jesus Cristo, o Nazareno misterioso das terras áridas da Palestina antiga. Um soldado disse: olha, tem vivo na terra apenas um velhinho chamado João, que é pastor na cidade de Éfeso, que tem entre 90 a 96 anos. Diocleciano manda prender o apóstolo João, e os soldados assim o fazem. Prendem o apóstolo João e o trazem diante de um tacho de azeite quente. Eu estou lhe explicando como foi escrito o livro de Apocalipse. Eles fervem o tacho de azeite, e quando o tacho está no ápice do seu fervor, os soldados trazem o apóstolo João e o pressionam física e psicologicamente para que ele renuncie a sua fé e abra mão do cristianismo. João olha nos olhos dos seus algozes e lhes diz: eu nunca vou negar a Jesus. Eu não posso negar as coisas que eu ouvi, que eu vi aquele homem fazer, e as palavras que eu ouvi aquele homem pronunciar. Então os soldados o colocam no tacho de azeite para ele ser literalmente queimado vivo. Os soldados o deixam se batendo e vão embora. Mais tarde eles voltam para ver se João estava morto, e a história diz que João havia subsistido àquela situação. Abaixaram até João, segundo explica a história, e perguntaram: tu ainda queres continuar com o teu Cristo? Olha o que o teu Cristo te fez. Nega o teu Deus, João. Olha a tua situação. João fracamente balançava a voz e dizia: eu não negarei. Aleluia. Os soldados mandam um recado para o imperador Diocleciano de que, apesar de frito e queimado que João se encontrava, ainda assim ele não queria renunciar à sua fé e abrir mão do cristianismo. Diocleciano toma aquilo como uma afronta pessoal. Eu estou lhe explicando como foi escrito o livro de Apocalipse. Diocleciano toma aquilo como uma afronta pessoal, levanta do seu trono e emite a carta magna imperial, autorizando o envio de João para a famosa e conhecida ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos, pastor Dádito? Era o maior método de extermínio que o Império Romano usava para dar fim na vida de alguém. Quem morava na ilha de Patmos, pastor Dádito? Os piores bichos e bestas feras: leões, guepardos, leopardos, ursos, hienas, panteras, fora as serpentes e os escorpiões que lá moravam. Quando Roma queria dar fim na vida de alguém, o enviava para Patmos. E o que era a ilha de Patmos, pastor Dádito? Era uma prisão fechada no meio do mar da Ásia, onde todas as pessoas que lá entravam jamais saíam. Quem era mandado para a ilha de Patmos, pastor Dádito? Todas aquelas pessoas que eram consideradas um perigo para a sociedade romana. Todos os ladrões, assassinos, estupradores, matricidas, patrocidas, causadores de rebelião sociais eram enviados para Patmos para serem devorados pelos animais que lá estavam. Só havia duas maneiras de se morrer em Patmos, conforme explica o historiador Meyer Wilmer. Só havia duas maneiras de se morrer em Patmos. Primeira maneira, sentava e esperava chegar um tigre, um leão, para devorar o corpo. Segunda maneira, a pessoa tentava nadar até a próxima cidade, que era a cidade de Tiatira, e dava 156 quilômetros de mar aberto. Imagina um velho de 90 anos de idade. Assim começa o livro de Apocalipse. João é levado
de barquinho, com o corpo em carne viva, e é deixado lá. Lá ele fica caído, não abra a sua Bíblia, não abra, está tudo aqui na minha cachola, não abra. Lá João é deixado, em casa você veja como começa as primeiras palavras do livro de Apocalipse. João começa assim, ó: eu, João, vosso companheiro nas aflições e na fé, achei-me, ou seja, ele fora levado para lá, cambaleante do juízo, meio que ébrio dos pensamentos. Achei-me na ilha de Patmos, primeiro capítulo de Apocalipse, ele começa assim, ó: e quando eu lá estava, no dia do nosso Senhor, que é o domingo, não é o sábado, no dia do nosso Senhor, por amor do Evangelho de Cristo Jesus, para lá eu fui levado. Ele continua dizendo: e quando eu lá estava, eu ouvi uma voz que veio por detrás de mim, semelhante a um trovão, como se fosse o barulho de muitas águas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entendeu não, né, Catarina? Tá. João estava caído em Patmos. João conhecia o histórico daquela ilha. João sabia que todas as pessoas que lá entravam eram devoradas pelos animais, pelos leões, pelos tigres. Eu, Davidson dos Santos, pensamento meu, ok? Eu creio que João caído em Patmos, na mente dele deve ter dito: já já vai chegar um tigre, já já vai chegar um leão, já já vai chegar um urso aí e vai me devorar. João com os colossos se preparando para chegar um leão, um tigre, o corpo queimado em carne viva. De repente vem uma voz igual um trovão por trás dele. Aleluia. Glória a Deus. A voz dizia mais ou menos assim, ó: Aleluia. sabe por quê? Porque o meu Jesus fala grosso. Glória a Deus. Jesus não fala fino, não. Amém. É igual aqui homem com a voz fina. Jesus fala grosso. Porque Jesus era cabra macho, irmão. Olha pra aqui, ó. Ali era cabra macho. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá o filho do Pentecostes confirmando. Era cabra macho. A voz de Jesus era tão poderosa que João disse que parecia um barulho de muitas águas e um som de um trovão. Aleluia. Aleluia. João não ouviu uma voz assim, ó: Joãozinho, não é Joãozinho. Não. A voz que ele ouviu foi semelhante a um trovão. João. Eu, Davidson dos Santos, suponho que na hora que a voz veio por detrás dele, eu fiquei perguntando: Jesus, por que o senhor veio falando por detrás? Jesus falou comigo: é porque eu sou experiente em fazer surpresa aos homens. Aleluia. Eu creio que na hora que Jesus falou, na mente João deve ter dito: é um tigre, é um leão.